Meu colega de classe rico e snob me escolheu no draft do baile de formatura e a diretora exigiu que eu fosse com ele por causa da influência da família dele. Eu aceitei e fui, mas então o humilhei e destruí sua reputação. Imagine ser escolhida para o baile de formatura como se fosse um draft de fantasy futebol, só que você não é um jogador, você é o prêmio. Eu estudo numa escola particular pequena onde tudo gira em torno de dinheiro. Se sua família não dirige um carro de luxo, não faz doações para a escola ou não voa para ilhas particulares nas férias, você é basicamente invisível. Todo ano, o baile de formatura é um evento enorme. As pessoas passam meses planejando. Os pais organizam festas pré-baile extravagantes e pode acreditar, todo mundo julga todo mundo com base nos acompanhantes, nos vestidos e nos carros de chegada. Este ano as coisas ficaram estranhas. Cerca de um mês antes do baile, comecei a ouvir sussurros sobre algo chamado draft do baile. No começo achei que fosse alguma piada ou boato besta, mas aí ficou mais alto e acabou sendo 100% real basicamente. Os caras mais populares da escola estavam organizando esse draft secreto, como fantasy futebol, onde eles escolhiam quais garotas eles iam convidar para o baile. Esses caras estavam escolhendo garotas como se fossem figurinhas. Eu não achava que isso tinha nada a ver comigo. Não ando com a galera popular e não esperava ir ao baile com nenhum daqueles caras. Mas aí descobri que eu tinha sido draftada. E não por qualquer um, pelo Jason. Se você estudasse na minha escola, saberia exatamente quem é Jason. A família dele é milionária. Estou falando de jatos particulares, tudo de grife e uma mansão enorme. Basicamente, a família dele comanda a escola. Eles doam tanto dinheiro que a administração os trata como realeza. E por causa disso, Jason anda por aí como se fosse dono do lugar. Ele é o tipo de cara que se acha melhor que todo mundo só porque a família dele tem mais dinheiro do que sabe o que fazer. Um dia, a senhora Beckett, nossa professora de química, cansou das palhaçadas de sempre do Jason. Ele ficava fazendo comentários sarcásticos a aula toda, rindo com os amigos e ignorando completamente a aula dela. Mas naquele dia, a senhora Beckett explodiu. Ela disse para o Jason ficar depois da aula. Jason revirou os olhos, mas não protestou. Eu fiquei enquanto todos os outros saíam. Não estava a fim de ficar, mas um grupo de alunos ficou no corredor fingindo arrumar os livros mais devagar que o normal. Maya me cutucou e sussurrou. Ela perguntou se eu achava que algo realmente aconteceria dessa vez. Nós duas sabíamos a resposta. Alguns minutos depois, a porta da sala se abriu com força e Jason saiu furioso. Não ouvi tudo, mas ouvi a senhora Beckett dizer algo como você ainda é responsável pelos seus atos. Todo mundo ficou em silêncio. Jason se virou, encarando ela pela porta, disse que ela se arrependeria de falar com ele daquele jeito e cuspiu antes de sair pisando duro pelo corredor. Na manhã seguinte, no entanto, foi como se nada tivesse acontecido. Na verdade, a senhora Beckett parecia quase mais gentil com Jason. Ele entrou na aula com seu savager de sempre, sorrindo como se não tivesse sido repreendido menos de 24 horas antes. A tensão do dia anterior tinha sumido. Foi completamente apagada. Não demorou muito para os boatos começarem. Corria que os pais de Jason tinham conversado com a administração e, mais importante, dado uma generosa doação para a instituição de caridade favorita da senhora Beckett, que todos sabíamos que era ela mesma. Muitas pessoas sussurravam sobre isso, mas ninguém ousava falar muito alto. Naquela tarde, Jason estava de volta à sua velha forma, sentado no fundão, jogando bolinhas de papel e fazendo comentários sarcásticos baixinho. A senhora Beckett não disse uma palavra. Ela nem olhava na direção dele quando ele ria alto demais ou a interrompia. E agora Jason aparentemente tinha a primeira escolha no draft porque, claro, ele pagou por isso. Sim, ele subornou alguns dos caras que organizavam o draft para conseguir a primeira escolha. E adivinha quem ele escolheu? Eu. E não quero dizer isso de uma forma boa. Jason não me escolheu porque gostava de mim ou porque achava que nos divertiríamos juntos. Ele me escolheu porque, aos olhos dele, eu era um troféu. Acho que eu era bonita o suficiente para ele exibir no baile. A maioria das outras garotas se atirava aos pés do Jason. Eu sabia o que ele era e não prestava atenção nele na aula. Nunca ria das piadas dele nem oferecia um lápis quando ele precisava. E foi isso que ele amou em mim. Ele amou a perseguição. E acredite, eu sabia que isso não era sobre personalidade. Jason nunca tinha falado mais de 5 palavras comigo antes disso. Jason era como qualquer garoto rico e snob típico. Ele chegava na escola no carro chique dele usando roupas que provavelmente custavam mais do que meu aluguel. Ele é o cara que casualmente menciona as férias da família em ilhas particulares e se gaba de como os pais dele doam para a escola como se estivessem fazendo um favor a todos. Quando ele descobriu que eu não estava animada por ser a escolha dele, ele não gostou nada. Jason começou a agir como se eu lhe devesse um acompanhante para o baile só porque ele me escolheu nesse draft ridículo. Ele dava um jeito de esbarrar comigo nos corredores e fazia comentários como mal posso esperar para te ver de vestido ou sabe, nós vamos ficar incríveis juntos no baile. Tentei evitá-lo, mas Jason tornava impossível. Ele me encurralava depois da aula e mesmo quando eu tentava dizer que não estava interessada, ele simplesmente ria como se eu estivesse brincando. Ele me tratava como se eu já fosse a acompanhante dele. Era como se na cabeça dele eu não tivesse escolha. Aqui é onde fica ainda pior. Não era só o Jason me pressionando. A escola começou a se envolver. Um dia fui chamada à diretoria. Imaginei que fosse sobre algo importante, talvez um projeto escolar ou algo assim. Mas não. A diretora me senta e num tom super sério, começa a falar sobre como eu deveria considerar ir ao baile com o Jason. Ela não diz diretamente, mas basicamente insinua que a família dele quer manter Jason feliz e é assim que eles planejam fazer isso.
Eu sabia que ela só estava dizendo aquilo para que a família dele continuasse a pagá-los, mas ainda assim não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Desde quando é minha responsabilidade garantir que algum garoto rico mimado tenha uma boa noite de baile? Depois dessa reunião com a diretora, alguns dos meus professores começaram a opinar também. Um dia, no meio da aula, meu professor de história fez um comentário casual sobre como seria uma honra para qualquer garota ir ao baile com Jason, dado quanto a família dele faz pela escola. Eu só fiquei sentada lá em choque. Minhas amigas tentaram ser solidárias, mas até elas começaram a dizer que eu deveria ir com Jason para evitar o drama. É só uma noite, elas repetiam. Qual é o problema? As únicas pessoas que não estavam animadas com Jason me escolhendo para o baile eram as garotas do círculo dele. Elas tinham a própria mesa no refeitório, bem no centro, onde sempre se sentavam com postura perfeita, como se estivessem posando para uma capa de revista. Eram as que usavam uniformes personalizados, de alguma forma conseguindo burlar o código de vestimenta enquanto exibiam suas bolsas de grife e joias. Desde que Jason me draftou, elas vinham me lançando olhares feios toda vez que eu passava. No começo era sutil, mas à medida que o baile se aproximava, os olhares ficavam mais difíceis de ignorar. Todo dia no almoço, elas se reuniam na mesa delas, sussurrando e rindo. Eu as pegava olhando na minha direção. Uma delas, Tessa, tinha um sorrisinho maldoso que ela exibia toda vez que nossos olhos se encontravam, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. No segundo em que eu olhava de volta, no entanto, todas se viravam e agiam como se nada tivesse acontecido, como se os sussurros não fossem sobre mim. Era irritante. Eu sentava na minha mesa e sentia os olhos delas queimando na minha nuca, sabendo que provavelmente estavam me detonando. Às vezes eu ouvia pedaços do que elas diziam. Não diziam na minha cara, é claro. Nunca fariam isso. Preferiam me fazer sentir como uma intrusa, como se eu não pertencesse ao mundo do Jason. Embora minhas amigas dissessem que não fazia diferença, para mim era um grande negócio. Eu não queria ser forçada a ir ao baile com alguém que mal conhecia, muito menos alguém que me tratava como um prêmio que ele tinha ganhado em algum jogo. E no entanto, a pressão só aumentava. Era como se a escola inteira estivesse do lado do Jason, e eu fosse a difícil por não simplesmente aceitar. Antes de tudo isso, eu nunca tinha sido o tipo de garota que se importava muito com a aparência. Eu usava o mesmo uniforme que todo mundo, saia xadrez simples, blusa branca e blazer. Mas por alguma razão, era como se eu não pudesse andar pelo corredor sem ser repreendida. Acontecia quase diariamente. Ajeita essa blusa, uma professora dizia, me olhando com desaprovação como se eu tivesse alterado meu uniforme para torná-lo mais revelador. Mas eu não tinha feito nada disso. Era a mesma camisa que todas as outras garotas da escola usavam, mas quando eu a usava, de alguma forma era um problema. Um dia a senhora Turner, que nunca dizia uma palavra para nenhuma das outras garotas, me puxou de lado quando eu ia para a aula e disse que minha saia estava ficando um pouco curta e me olhou de cima a baixo. Olhei para ela confusa. Minha saia tinha exatamente o mesmo comprimento de quando comecei a estudar aqui. Eles faziam parecer que o jeito que eu usava o uniforme sempre violava o código de vestimenta, mesmo quando estava perfeitamente normal em todo mundo. Eu não tentava me destacar, mas de alguma forma sempre me destacava. Não quero parecer uma pique-me quando digo isso, mas até em festas era a mesma história. Eu entrava e de repente os olhos estavam em mim. Eu não pedia por isso, mas os sussurros começavam quase imediatamente. Os caras se cutucavam. As garotas me avaliavam no segundo em que eu entrava na sala. Às vezes eu só queria desaparecer. É por isso que Jason me escolher para o baile foi um insulto final para as garotas do círculo dele, que estavam esperando uma chance de ficar com ele. Elas odiavam isso. Depois de semanas de pressão de Jason, da escola e até dos meus pais, que não queriam que eu arrumasse confusão com a escola, eu cedi. Eu queria poder dizer que me defendi e disse para Jason ir ao baile sozinho, mas não. Eu cedi. A escola realizou um evento especial pré-baile, que era uma cerimônia dedicada aos maiores doadores e aos alunos que eles estavam despachando com estilo. Era ridículo, mas obrigatório. O ginásio inteiro foi decorado com faixas e luzes como se já fosse noite de baile. Pais, funcionários e alunos se sentaram em mesas redondas cobertas com toalhas brancas enquanto a diretora ficava no palco, microfone na mão, sorrindo como se estivesse apresentando um programa de auditório. Quando o evento se aproximava do fim, o sorriso da senhora Hudson se alargou. E é claro que não poderíamos terminar esta noite sem um agradecimento especial à família Winters, ela disse, gesticulando para os pais de Jason, que estavam sentados perto da frente com expressões arrogantes no rosto. A generosidade deles não tem limites e somos muito gratos por tudo que fizeram por esta escola, ela disse. Aplausos explodiram. Era isso. Era o momento em que se tornava oficial. E como todos sabem, a senhora Hudson continuou, Jason Winters vai ao baile com uma de nossas alunas mais excepcionais. Ela fez uma pausa e todas as cabeças na sala se viraram para mim. Vamos dar uma salva de palmas para eles. Todo mundo aplaudiu, os olhos fixos em mim. Jason estava sorrindo como o gato de Cheshire, aproveitando a atenção como se tivesse acabado de ganhar o grande prêmio. Eu me senti mal depois do evento. Enquanto todos saíamos do ginásio, Jason me alcançou e perguntou se eu estava pronta para o baile. Ele se aproximou perto demais para o meu conforto. Tentei ignorá-lo, mas ele não parava. A voz dele ficou baixa o suficiente para eu ouvir. Ele então disse que eu era dele naquela noite e que todo mundo sabia disso. Ele sorriu de lado.
Eu não queria imaginar o que ele queria dizer. Não conseguia me livrar da sensação de nojo, de como eu estava presa. A escola, os professores e meus próprios pais tinham me empurrado para esse canto. E agora Jason estava se gabando disso, reivindicando posse sobre uma noite da qual eu não queria participar. Fui para casa naquela noite com as palavras dele ainda ecoando na minha cabeça. Então, a noite do baile finalmente chega e Jason me pega no carro extravagante dele. É claro, temos que tirar 1 milhão de fotos na frente da mansão dele antes mesmo de ir para a festa. Os pais dele estão lá, todos orgulhosos, garantindo que os fotógrafos nos capturem em frente à fonte ridícula e à coleção de arte cara deles. Ficou claro desde o início que aquela noite era só para se exibir. Chegamos ao baile e as coisas só pioram a partir daí. Jason não me deixava fora do campo de visão dele por mais de 2 minutos. Cada vez que eu tentava falar com minhas amigas ou pegar uma bebida, ele me puxava de volta e fazia algum comentário como lembra, você está comigo esta noite. Parecia que eu era um acessório, não a acompanhante dele. Num certo momento, ouvi Jason conversando com os amigos dele, se gabando de quanto pagou para ter a primeira escolha no draft. Ele literalmente disse, cara, paguei um bom dinheiro por isso, e ele nem estava tentando sussurrar. A noite toda foi um pesadelo. Jason ficava me arrastando pela pista de dança, me exibindo para os amigos dele como se eu fosse algum tipo de troféu. E a pior parte, ninguém parecia se importar. Era como se todos esperassem que eu apenas aceitasse. As garotas do círculo dele estavam lá também amontoadas me encarando, desejando estar na minha posição enquanto eu tentava de tudo para sair dela. Durante uma das danças lentas, Jason fez mais um de seus comentários nojentos sobre como ele era o dono daquela noite. E eu simplesmente não aguentei mais. Recuei bem no meio da pista de dança e mandei ele pastar. Não me lembro exatamente do que eu disse. Só via vermelho. Mas a expressão no rosto de todo mundo foi suficiente para saber que eu tinha tocado no nervo. A música parou por um segundo e as pessoas estavam olhando, mas eu não me importava mais. Já tinha chegado. Peguei minha bolsa, saí da festa enfurecida e chamei uma carona para casa. Eu nem olhei para trás para ver a reação de Jason. Só queria sair dali. Segunda-feira chega e claro, todo mundo está falando do que aconteceu. Os pais de Jason ficaram furiosos e tentaram causar problemas com a escola. Mas honestamente eu não me importava mais. Fui à diretoria e registrei uma queixa contra Jason pela forma como ele me tratou. Eu não esperava muito, mas precisava me defender, mesmo que a administração ainda estivesse tentando proteger a reputação da família de Jason. Surpreendentemente, alguns dos professores que tinham me pressionado para ir com Jason admitiram que estavam errados. Acho que a notícia se espalhou rápido sobre o quanto Jason tinha sido controlador e de repente as pessoas começaram a perceber o quão perturbada toda a situação tinha sido. Quanto a Jason, ele não se desculpou. Ele passou as semanas seguintes amuado pela escola, reclamando para quem quisesse ouvir sobre como eu estraguei a noite de baile dele. Mas aqui está a questão, o status social de Jason começou a desmoronar. As pessoas finalmente estavam vendo ele como ele realmente era, um garoto mimado e arrogante que achava que o dinheiro dele podia comprar qualquer coisa, até pessoas. E embora a família dele ainda tivesse controle sobre a escola, Jason não era mais tão intocável como costumava ser.